Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal Viver Mais 60, um canal voltado a você, 50 a mais ou não. Neste caso, estamos dando continuidade ao tema de benefício, que fica muito melhor falar do que aposentadoria. Por isso, até os mais jovens é interessante assistir o nosso canal. Estamos com o Dr. Sérgio Bernini. Ele é especialista em direito previdenciário. Continuamos aqui no Chá da Nona, esperamos que você acompanhe. Mas antes, roda a vinheta. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia. Estou muito feliz de estar novamente aqui com você no Chá da Nona. Você sabia que teve muitos comentários o nosso bate-papo das outras vezes? Fico muito feliz que as pessoas tenham se interessado pelo assunto. E muito, doutor. Tanto é verdade que colocaram uma pergunta aqui que eu achei muito boa, até eu mesmo não sabia. Doutor, pode detalhar um pouquinho para nós? Sim, vamos tentar sanar a dúvida da pessoa. Então, é possível receber mais de 2 benefícios ou 2, enfim, benefícios junto com a pensão por morte? Sim. O benefício de pensão por morte, na verdade, ele não é possível acumular com dois benefícios de pensão por morte. Então, imaginar que uma determinada pessoa casou, ela se torna viúva, ela requer o benefício de pensão por morte e ela, ao longo do tempo, ela adquire um novo relacionamento, seja de casamento ou seja de união estável, aqui para nós não importa, e essa segunda pessoa vem a falecer também. E aí vem a pergunta: é possível? É possível? Não. Que pena. Infelizmente não é possível. Mas é preciso que essa pessoa busque uma orientação junto ao Instituto, seja o INSS ou aqui, como a gente tem colocado, se for o parceiro ou o companheiro ou o esposo servidor público, buscar a informação de que se aquele salário ou os proventos que ele recebia não são superiores à pensão que ela recebe, porque aí existe uma possibilidade dela escolher. Lembrando aqui que a gente sempre trata de qual assunto? A palavra maravilhosa, vantajoso rendimento. Então ela pode deixar de receber aquele benefício, vamos dizer assim, que o primeiro esposo recebia um benefício de salário mínimo e o esposo atual era uma pessoa de mais conhecimento e recebia um salário maior. Então, em tese, ela terá direito a uma pensão maior. Então ela pode optar por qual? A mais nova, a mais velha? Não é esse o critério. O critério é a palavra maravilhosa. Vantajoso. Então, se ela tem dificuldade, procura um especialista no assunto para poder sanar essas dúvidas, verificar se ela pode, mas se ela requerer, pode ter a situação de ela perder os 2 benefícios? Não existe essa possibilidade. Ela vai ter que optar por um ou por outro. Um ou outro, tá. E aí, sempre levando em consideração o de melhor rendimento. Tá. Mas, doutor, eu ainda estou com uma dúvida aqui com relação ao benefício. O benefício mesmo, não vamos falar aposentadoria, benefício. Sim. Mas se ela tiver 2, 3 benefícios que já aqui conversamos nos outros momentos, nas outras conversas, aqui nos outros vídeos, que poderia acumular 2, 3 benefícios, tem a questão rural também, mas e aí, tendo 2, 3 benefícios, pode acumular a pensão por morte? Pode. Então, quer dizer, pode ficar com 4 proventos, digamos assim? Seria possível. Hoje, com a reforma, não mais, porque você teria a situação de qual? Então, fazendo aqui aquele parâmetro de que nós temos o INSS e o regime de servidor. Então, na verdade, hoje você pode acumular 3 benefícios. Quais? Então, imaginar que a pessoa tenha um trabalho com carteira assinada e ela seja servidor público, ela possa acumular,
e ela, por exemplo, desenvolve uma atividade junto a uma prefeitura, e lá a prefeitura tem o seu regime próprio. Então ela aposenta no regime próprio, aposenta no INSS, e ela é casada ou tem um companheiro, e esse companheiro vem a falecer. Ela vai procurar aí, se ele trabalhar na iniciativa privada, ela procura o INSS e faz o requerimento da pensão por morte. Se ele é servidor, ela vai procurar lá a autarquia, a prefeitura, ou seja, qual for, e vai fazer o requerimento da pensão por morte para ela. Então, em tese hoje, ela poderia acumular esses 3 benefícios. Olha que interessante. Vocês sabiam disso que o doutor está falando aqui? Eu não sabia, com tantos detalhes assim. Mas eu ainda tenho mais uma dúvida no meio de tudo isso, e eu tenho certeza que você também tem. Mas se você tem a chance de colocar aí nos comentários a sua dúvida, ou mandar por e-mail também. E quem sabe outros têm dúvidas. Então, dê o seu like, compartilhe, para que a gente possa atingir o máximo número de pessoas para tirar as dúvidas, que também a dúvida do outro pode esclarecer a sua, tá ok? Mas como eu te falei, eu tenho mais uma dúvida, doutor. O doutor falou, a pessoa tem um benefício da iniciativa privada, ela tem um benefício da iniciativa pública, ela tem uma pensão por morte pelo marido, digamos assim, um companheiro, né? Mas e se além disso ela for filha de militar, consegue acumular os 4 benefícios? A questão do benefício do militar, é necessário fazer uma análise, na verdade, para ver se o que a gente chama aqui de instituidor, que seria o pai, que é o militar que vem a falecer, que vai gerar o benefício, ou a mulher, porque hoje nós temos mulheres na carreira militar, que vai gerar esse benefício, na verdade. E existe um critério lá para concessão desse benefício de pensão por morte para as filhas do militar, na verdade. Então é preciso fazer uma análise para ver se preenche ou não o requisito, na verdade. Ah, então penso, doutor, que deve ter mudado a legislação, alguma coisa assim ao longo desses anos, porque antes era meio direto isso, agora não mais, né? Não, houve alterações, até porque o que se coloca é a questão do custeio, na verdade, né? O que se tem hoje, por exemplo... O que é custeio, doutor? Porque tem pessoas aqui nos assistindo, nos vendo, escutando, enfim, no canal, que não sabem o que é a palavrinha custeio. O custeio seria uma forma simples, aquela contribuição que você verte para a instituição, como por exemplo o INSS, quando você paga lá com o carnê. Um recolhimento. Então aquilo lá é a contribuição que você está determinando, direcionando para aquela instituição para você ficar segurado. E lá nos militares também eles têm uma mesma situação, em que o militar tem que verter para que possa gerar esse direito de pensão por morte para as filhas, no caso dele vir a falecer. Que interessante, doutor. Gostei do seu esclarecimento. Mas eu tenho certeza absoluta, porque eu vi nos outros comentários dos outros vídeos, tem muitas pessoas querendo saber sobre a aposentadoria rural. Muita gente saiu do interior, né, às vezes da sua cidade, e veio trabalhar na cidade, né, na região metropolitana, saiu da região metropolitana e veio para a cidade, né? Mas, doutor, no meio de tudo isso, como é que fica o trabalhador rural que migra, ou melhor, que migrou para a cidade? Como é que fica? Ele vai perder tudo isso? Como é que fica? Então, houve uma alteração legislativa em 2018 e essa alteração foi no sentido de proteger, né, esse trabalhador que agora ele não é mais rural e, como você colocou, Soraya, ele é trabalhador urbano agora, só que aí ele provavelmente não vai preencher os requisitos para uma aposentadoria. E vamos aqui traçar e colocar um exemplo. Por exemplo, ele migrou lá com 55 anos da área rural, ingressou no meio urbano e está trabalhando. E, contando aqui que é do sexo masculino, com 65 ele poderia requerer uma aposentadoria por idade.
Então, 55, 60, 10 anos. O requisito para a aposentadoria urbana é 15 anos e ele tem 10. E agora? Essa alteração veio no sentido de proteger esse trabalhador. O que ele vai poder fazer? Nossa, mas é muito recente, doutor, 2018. É recente e, de uma certa forma, o cidadão, o segurado, eu vou tratar aqui a pessoa como segurado, poucos têm conhecimento disso, porque mesmo com a alteração legislativa, e eu coloco aqui, a autarquia previdenciária, aqui o INSS, de uma certa forma, levou algum tempo para implementar a aplicação da lei. Nossa. Né? Isso teve uma discussão nos tribunais para que pudesse adequar e chegar a um consenso de como aplicar essa norma. Então, hoje, essa questão já está um pouco mais pacificada, decidida, de uma certa forma que a pessoa, o trabalhador que migrou, possa requerer esse benefício. Então, como é que ele faz? Ele pega aquele tempo rural que ele tem lá, com o urbano que ele tem aqui, e vai somar, que é o que eles chamam de uma aposentadoria mista. E aí, ele vai fechar o requisito de 15 anos, que é para poder obter uma aposentadoria por idade urbana. Urbana, e não seria rural. Não seria mais rural. Mas assim, existe algum diferencial em termos de ganhos com relação àquela questão rural? Vai ter algum diferencial ou não? Sim, sim. Essa questão lembrando aqui, se o segurado, você que está aí segurado, pode fazer o requerimento diretamente no INSS ou buscar um profissional qualificado para que ele possa fazer essa avaliação também, porque ali é possível você também verificar se você faz o requerimento agora com 65 ou aguarda mais um pouco em relação às contribuições, porque é feita uma média, um cálculo aritmético dos valores que você recolheu no período urbano. Então, assim, é preciso fazer essa verificação para que você saiba qual vai ser o valor do seu benefício, né? Em geral, partindo aqui do direito que está garantido na Constituição Federal, sempre será um salário mínimo, nunca menos que isso. Esse já está estabelecido. Doutor, eu vim lá está garantido. Da lavoura, eu tenho lá 25 de rural, completei 65 anos agora com um ano de carteira urbana. Então, eu tenho 26. Como é que fica o valor do meu benefício? Faz a média. Divide, mesmo que a média dê um valor inferior a um salário mínimo, constitucionalmente está garantido, ele vai receber hoje o valor vigente de R$ 1.212 como benefício previdenciário. Ok, doutor. Muito esclarecedor, vocês não acham? Eu estou adorando, tem muito assunto aí para que a gente possa vir a tirar as suas dúvidas. Eu gostaria muito que você colocasse nos comentários ou até mesmo mandasse por e-mail. Vai ser muito interessante para todos nós. Mas eu agradeço a sua participação. Não esqueçam de compartilhar para os seus colegas, porque toda essa informação ela é boa para que a gente possa compartilhar, conversar, esclarecer o máximo possível para que a gente possa ter um envelhecimento saudável. E quando a gente fala aqui no Viver Mais 60, com autonomia e independência, não é somente física, mental, espiritual, é financeira também. Nós temos que nos organizar para envelhecermos bem de todas as formas. Você não concorda comigo? Então, eu agradeço imensamente, doutora, a sua participação aqui no nosso espaço do Chá da Nona. Fico muito agradecida e espero vê-lo muitas vezes aqui no programa. Venho sim, sendo convidado. Com prazer. Tá certo. Então, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo. Obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo. E um beijo no coração com muitas vibrações. E até o próximo vídeo. Até lá!